Boa tarde. Boa tarde a todas. Meu nome é Amanda Gomes, eu sou diretora de arte. Eu estou aqui representando a Brada, na parceria com a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A gente está ao vivo no YouTube da Brada, que é um coletivo das diretoras de arte do Brasil, participando da segunda edição da IPDW, a International Production Design Week. É uma iniciativa do PDC, que é Production Designers Collective. É um coletivo que reúne mais de 1.500 diretores de arte do mundo. A IPDW começou dia 17 e vai até o próximo domingo, dia 26. E aqui na Brada, no nosso canal, a gente está realizando vários eventos falando sobre direção de arte e com várias diretoras de arte. E não deixem de conferir a programação que vai até domingo. Nosso Instagram é @bradacoletivo e os vídeos do que já aconteceram aqui estão todos no canal. Várias mesas muito ricas e interessantes. Nessa mesa, a gente vai acompanhar processos dos filmes que estão em exibição na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A ideia aqui é cada Brada escolher um aspecto da direção de arte que considera mais relevante no trabalho daquele filme e contar mais para a gente sobre o processo de criação. Assim, a gente vai mesclando as teorias e práticas sobre o que está no guarda-chuva gigante da direção de arte. Os filmes que a gente vai mostrar hoje aqui, as diretoras de arte, serão a Sara Noda, com o filme A Natureza das Coisas Invisíveis, Ana Paula Cardoso, com o filme As Vitrines, Fernanda Teixeira, com o filme Ruas da Glória, Cláudia Andrade, com o filme Love Kills, e Ana Mara Abreu, com os filmes Tônica Dominante e Um Céu de Estrelas. Então, a gente vai começar pela Ana Paula Cardoso, com o filme As Vitrines. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Amanda. Quero agradecer a Brada, né, por essa iniciativa e vocês que estão aqui nessa mesa juntas. Bom, enfim, o filme que a gente vai hoje tentar analisar é As Vitrines, né? O filme que é um filme muito pessoal da Flávia Castro, com quem eu já fiz, esse é o terceiro filme. E As Vitrines é o último capítulo de uma trilogia que representa a infância e a adolescência da Flávia em situação de exílio. Esse é o tema central dos filmes da Flávia. E As Vitrines representa a infância, embora seja o terceiro, né? O filme ele é baseado nesses 3 meses que ela permanece na Embaixada da Argentina após a queda do Allende no Chile. O filme todo se passa numa imensa casa, que é a Embaixada, e nessa mansão, que é quase austera, né, inicialmente, é como um abraço frio, né, nessas pessoas na medida que elas vão chegando. Uma mansão em vários tons de cinza, séria, vazia, que no decorrer da chegada dos exilados, ela vai ganhando uma densidade, ela vai ganhando volumes e ela vai ganhando cores, né, com os próprios corpos e as atitudes, a permanência e a existência dessas pessoas dentro da casa. Porque eles não traziam nada, né? Na verdade, eles chegavam sem nada. Então, é uma espécie de confinamento nessa casa. E os espaços eles eram divididos e organizados em como que eles coletivamente entendiam ser a melhor forma.
Então, toda pesquisa ela vem um pouco em cima dos relatos da própria Flávia, né? E de uma memória que para ela é muito importante e que era matéria-prima do trabalho de todos os departamentos, né? Então, os militantes, né, em seu convívio, segundo seus relatos, eles iam mudando um pouco a lógica dessa casa, da ocupação desse espaço. Né? Então, a sala, por exemplo, que era a sala da embaixada, ela vira o quarto das mulheres. Os corredores da embaixada se tornam o quarto dos homens. Né? Mas, ainda assim, permanece um espaço meio proibido, que é onde vive o embaixador com a sua família, que era um espaço que era um espaço que não podia ser habitado. Então, a casa ela vai se revelando dessa forma. E a casa, que inicialmente era um lugar formal, ela vai ganhando essa dinâmica, né? A dinâmica dos encontros e dos afetos. Eu acho que o filme ele fala muito sobre esses encontros, né? De pessoas de militantes que foram obrigados a se exilar, e ali se conheceram, e ali permaneceram durante muito tempo. Flávia falou que houve um tempo que eram 700 pessoas numa única casa. Então, de fato, a cada momento, a cada chegada, a cada partida, a casa se organizava de uma forma. E foi assim que a gente trabalhou. Né? Então, o filme ele é leve, né? E assim, muito belo, e porque para a própria Flávia interessava muito o cotidiano daquela casa, como que ela se organizava, as pequenas coisas e os pequenos gestos, de certa forma, um descolamento um pouco desse contexto histórico, porque lá eles não podiam trabalhar, eles não podiam militar, então eles conviviam, né, naquele espaço, que era uma grandíssima casa. E uma espécie... Lá é uma espécie de um lugar intermediário, né, que os militantes e suas famílias experimentavam uma liberdade rara, né, ao mesmo tempo que eles davam conta das rupturas, né, que o golpe provocou nas vidas das pessoas. Mas o filme, eu acho que o mais interessa para a gente, e a gente vai perceber isso talvez nas imagens, é que, sobretudo, o filme se interessa pelo olhar das crianças, em especial 4 grandes amigos. E é desse lugar que a gente parte. Eu acho que todos os departamentos partiram. O lugar da descoberta da amizade, o primeiro amor, né, do afeto genuíno, e de um lugar de proteção, embora estivesse em total condição de exílio, né? Então, eu vou mostrar aqui um pouco as primeiras referências. Vou mostrar o trailer melhor. Começo com o trailer. Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas?
Necesito que me ayudes. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bom, vamos agora às referências. Eu vou começar e depois a gente vê umas capturas do próprio filme. Bom, seguimos. As vitrines, as referências de arte. Opa. Bom, que paleta de cor a iniciar. Porque a casa era uma grande mansão cinza, vários tons de cinza, porque como era uma casa muito grande, para a gente poder também entender as profundidades e começar a desenhar esses espaços. Então, era uma casa inicialmente cinza, e ela ia recebendo, na medida em que ia recebendo as pessoas, né, que as pessoas entravam na casa, essas cores elas iam mudando, iam ganhando uma certa vida. Né? Uma casa austera, clássica. A gente está em 1973, mas não representa a época, naturalmente. E também em nenhum momento a gente se aprendeu em mostrar essa época. Eu acho que assim, isso parecia reduzir um pouco, né, as intenções do filme. Então, o que nos interessava é que a casa fosse, de fato, uma casa séria, formal, e que essas pessoas, na medida em que elas fossem ocupando os espaços, elas fossem criando essa dinâmica e esses novos espaços. Né? A relação do cinza com o amarelo ocre foi uma relação que a gente estudou o tempo inteiro, uma certa, como se entrasse um ar um pouco ensolarado, embora, né, fosse no inverno e não no verão, mas enfim, um pouco o calor dessas pessoas, dos encontros, dos afetos, né? Um pouco, enfim, como era um espaço de confinamento também, o contato com o espaço externo era muito restrito. Então, os feixes de luz, as janelas fechadas, as cortinas cerradas, eram uma tônica um pouco, né, da arte do cenário. E um pouco também dentro da narrativa. Enfim, os espaços vazios, os espaços um pouco misteriosos também, né? Sobretudo por olhar das crianças que iam conhecendo esses espaços e iam descobrindo também, né, novas possibilidades de encontro, esconderijos, né, as profundidades, né, os espaços, os vácuos, né, que iam se criando, né, na relação dessas pessoas com a própria casa. Né, essas são referências, naturalmente, não são os espaços da locação. Mas foi um pouco daí que a gente partiu, né, as escadas, os corredores, né, de que forma que essa paleta também funcionaria, né, como a entrada de luz, que era restrita, poderia funcionar nessa paleta e nesses espaços. Né, as tapeçarias, a grandiosidade também do espaço era uma coisa importante, porque há momentos, né, como na própria embaixada, existiam os que tinham o visto para sair e outros permaneciam, né, existia uma certa, enfim, era uma onda, né, de pessoas. Então, tinha os momentos dos espaços vazios, como eram as próprias pessoas com seus poucos pertences que ocupavam os espaços, durante o filme, ele tinha momentos de muita densidade, tinha momentos também de um grande vazio.
E, e os embrulhos, né? Tudo que não pertencia a eles, o que era da própria casa, ia sendo retirado, ia sendo escondido, ia sendo colocado nos cantos. Esse elemento é um elemento que eu acabo usando em muitos filmes, depois que eu descobri. Ele acaba refletindo criando uma série de rimas com algumas falas visuais, né? Enfim. Né? Criava uma certa distância ao mesmo tempo desse espaço com aquelas pessoas. Né? Os espaços escondidos e os pequenos gestos, os planos fechados, os passos, a pele, enfim, como que Flávia se interessava em olhar para esse lugar e olhar para essas pessoas, né? Querida, o tempo faltam 3 minutos, tá bem? Tá bom, maravilha. Vou acelerar aqui. O olhar através. Bom, eu vou aqui acelerar. Essa vitrine, esse lustre é um elemento importante, a gente vai falar mais à frente. Que se reflete nas gotas d'água, nas lágrimas, na chuva e as vitrines. Bom, cartaz do filme, vamos lá ver como é que a gente realizou isso. Essa era a grande sala, a princípio um grande caos, que ele ia criando a sua ordem natural e a sua própria lógica. Né, o que era coletivo, os almoços coletivos, espaços coletivos, e uma série de leis, né, que eles próprios criaram ali dentro. Então, essa era uma lógica muito particular dessa casa, dessa grande casa. O momento em que eles estão, enfim, desfrutando dos encontros, os espaços, a descoberta dos espaços dessa casa, aí era um lugar onde eles não podiam, mas as crianças, né, descobriam esses espaços, as vitrines, que vai ganhando um contorno no decorrer do filme, porque a personagem da menina, Ana, ela vai se expressando e criando pequenas histórias com as vitrines, com objetos que ela vai encontrando. Os homens, esse era o quarto dos homens, né? Eles dormiam dessa forma. E o filme vai criando uma poética com esse vazio, né? Quer dizer, essa dualidade entre o preenchimento e o vazio. O preenchimento das relações e o vazio. Os colchões empilhados que se organizavam na hora de dormir. A maneira como Ana vê, né, o mundo através de um olhar muito particular da criança. Essa cabana que eles criaram, que as crianças criaram, para que elas pudessem ter os momentos de descoberta, de troca de afetos, de amizade, que é um ambiente muito importante no filme. O quarto da filha do embaixador, que também foi permitido entrar, porque ela era uma das 4 crianças. E os espaços da casa, que vão ganhando novos contornos a cada chegada, a cada partida. A vitrine, o espaço vazio, o espaço, né, enfim, sujo, com folhas, e o espaço vazio, novamente. E a vitrine final, que é grande, como se Ana representasse nessa vitrine, ao final do filme, os 3 meses de permanência nessa casa, as amizades que fez, os amores que encontrou e as relações. A equipe de arte, eu não podia esquecer, né? Assistente de arte, Carol Berthier, coordenador, Dudu, a produtora de objetos, a Marcinha, a assistente de produção, a Sandrinha,
cenógrafa Nicole, produtor de arte Marcelo Melo, assistente de produção de arte Clarissa, contrarregro Rafael e o pintor de arte Luciano. E é isso, muito rapidamente, convido a todos para ver o filme, ele passa, se não me engano, novamente. E Passa quando, Ana? Passa quando? 29 ou 28, eu preciso ver. A Flávia está com 2 filmes, né, com a mesma equipe, que é As Vitrines do Ciclone, foi o filme que falamos na primeira mesa, sobre o Festival do Rio, e eu agora estou confusa se é 29 ou 28. Um passa 29 e o outro 28. Enfim, estão todas convidadas. Obrigada, Ana. Obrigada demais. Obrigada a vocês. Agora vamos passar a palavra para a Fernanda. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou falar sobre o filme Ruas da Glória, do Felipe Scholl, que está também na mostra. Ele já foi exibido, acho que na terça-feira, mas ele tem mais uma exibição também no dia 30 de outubro, acho que no Espaço Reserva, né? Ali na Paulista. Eu queria começar tocando o trailer do filme para todo mundo poder ter um pouquinho uma noção do que se trata. Vocês podem soltar para mim? Eu mandei, peraí, deixa eu mandar de novo. Pronto, mandei de novo. O botão. Será que não é melhor você já ir mostrando o projeto e daí mostra no final o trailer? Fê. O que tu faz da vida? Eu dou aula de literatura, no cursinho. E veio parar logo aqui, no Bar da Glória. Tá bom, eu vou começar então mostrando aqui a apresentação, vamos ver se funciona. Peraí, deixa eu compartilhar daqui. Opa, que a minha janelinha que sumiu agora. Pronto. Entrou a tela, gente, só para eu saber. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do filme. O Ruas da Glória, acho que é um filme bem diferente. Eu, aqui no Rio, no Festival do Rio, fiz uma outra mesa falando do filme que eu fiz, que foi Herança de Narcisa, que a arte era muito protagonista, assim. Eu acho que o Ruas da Glória tem uma característica muito diferente nesse sentido, porque acho que aqui é um filme em que os atores, né, e a emoção é protagonista. Então acho que a arte faz um papel complementar, narrativo, claro, mas definitivamente não é um filme que a arte tem esse protagonismo, sabe? Ela é mais
discreta, digamos assim, apesar de ser um filme de tintas bem fortes, assim, acho que é um filme muito visceral, assim, de sentimentos à flor da pele, e eu tento acompanhar, né, e dar espaço para esses atores trazerem essa narrativa para a gente. E aí, acho que o filme... Eu trouxe aqui um pouco do que a gente fez nos espaços, é muito interessante, porque apesar de ser um filme que... Eu não vou dizer que ele é um filme realista, eu acho que a gente tem uma liberdade dentro da arte para ser até, né, lúdico, ou não se preocupar com esse realismo total, mas é muito curioso porque é um projeto que tem muita intervenção de arte em situações que, vendo o filme pronto, me parece passa batido, assim, no bom sentido, né? No sentido de parecer que esses espaços já estavam ali. Eu acho que tem o filme fala de personagens que são de alguma maneira estrangeiros ao Rio de Janeiro, né? O personagem principal é o Caio, e ele veio do Nordeste aqui pro Rio, está recém-chegado, e o outro personagem é o personagem do Alejandro, que é o Adriano, o nome do personagem dele, também é um uruguaio no Rio de Janeiro. Então acho que de alguma maneira essa é sempre muito importante, assim. E é um filme que passa por vários espaços, vários cenários, então acho que tem uma coisa também da gente falar muito rápido ao que cada um veio, né? O que cada espaço agrega ao personagem e à emoção das cenas. Então eu trouxe primeiro, a gente começa, uma das primeiras locações do filme é um kitnet, que é o lugar que o personagem do Caio chega logo que ele chega ao Rio. A gente partiu de uma locação que era um escritório, e era para ser um espaço com bastante vivência, assim. O filme teve um processo bem tradicional, apesar de que eu estava, num primeiro momento, distante. Quando eu comecei a pré, eu estava em São Paulo, terminando um filme, e então eu via as locações, mas eu fazia pequenos desenhos para a cenógrafa, depois fazer as plantas. E é aqui um exemplo dessa intervenção nessa locação. Aqui algumas referências desse espaço, aqui já uns 3Ds, aqui já a gente trabalhando naquela mesma locação, já com a nossa intervenção, com pintura de arte, com vivência. Aqui já um frame do filme com esse espaço finalizado. Acho que a gente tem ambientes que são muito frios, assim, aos personagens, né? E a gente tem uma escalada para ambientes que vão depois ficar bem mais quentes e mais acolhedores, assim. Então, acho que esse é um desses ambientes menos acolhedores, digamos. Depois a gente tem o apartamento do Adriano, que é esse uruguaio com quem o nosso protagonista se relaciona, é um garoto de programa. E também fizemos esse mesmo processo das plantas, os 3Ds, um estudo de espaço. A gente tinha uma questão de uma piscina em cena que tinha que entrar dentro desse apartamento. Aqui um mundo um pouco das referências, vocês vão ver a foto da locação, uma locação com janelões muito bonitos, e eu queria fazer uma parede bem texturizada também. Apesar de que eu não fiz um estudo assim, exato de paleta de cores, cada cenário tinha um pouco suas cores predominantes, e nesse eu trabalhei muito no azul, que para mim era uma cor que era importante para esse personagem. Aqui a locação que a gente escolheu para fazer esse espaço, já em seguida já algumas fotos, aqui já ela adressada, né, como apartamento. Eu tinha uma coisa que eu queria que né, como o personagem era um garoto de programa, para mim fazia sentido que essa cama fosse um pouco o palco principal desse espaço, e a gente fez essa opção por ela ficar bem centralizada, assim, no espaço. Aqui novamente a locação crua, né, na nossa primeira visita. Aqui os frames já do filme, com a composição e com a fotografia. E aqui também essa cena que a gente teve que montar essa piscina, né? Tem uma situação no filme que os dois montam essa piscina dentro do apartamento e depois ela estoura, ela vaza. A gente fez uma pequena inundação nessa locação. Teve todo um problema de começa cheia, depois tem que esvaziar rápido na hora do almoço, e tem que chamar efeito, bomba para tirar.
Enfim, era uma piscina bem grande, relativamente, acho que tinha 1.000 litros, sei lá, foi bem complexo fazer essa logística. E aqui já é até a cena com a piscina estourada, né? Eu trouxe frames, mas aí a gente inundou tudo, ele, enfim, molhava tudo que estava em volta. Isso aqui é uma outra locação super curta no filme, é um apartamento de um cliente quando ele vai fazer um programa, mas também que a gente fez um estudo. Esse já foi bem para o final do projeto que a gente filmou, a locação mudou de última hora, então nem fiz nem o 3D, fiz só um estudo simples. E aqui já o apartamento no filme. E aqui era isso, o principal era tentar mostrar um pouco, né, assim, dar uma rápida noção do perfil desses personagens que vão entrando e saindo, assim, do filme. Aqui já é uma das nossas locações acolhedoras, né, o Bar da Glória, a gente filmou é uma das principais locações do filme, acho que é palco do encontro dos nossos protagonistas, assim, e meio que é o lugar onde o protagonista conhece todos esses novos personagens que fazem parte da vida dele aqui no Rio. Isso era um bar na Lapa que a gente filmou, na verdade, era um antigo Buraco da Lacraia que agora ficou sendo chamado de Mansão LD, eu acho. Então esse letreiro é nosso, a gente fez aqui um estudo de lettering, né, como é que ia apresentar isso. E aqui um pouco como era o espaço. Era um espaço bem frio e a gente quis transformar ele num espaço bem mais acolhedor e bem mais chique, assim. Então, trouxe algumas imagens de como era o espaço, e as referências, né, que eu trouxe. Era para ter uma vibe meio cabaré, assim, ao mesmo tempo meio acolhedor, mas meio uma pegada quase europeia, assim, de decoração, enfim. E aí aqui as intervenções, aqui o estudo que a gente começou a fazer de planta desse espaço, a gente transformou, né, tinha uma parte de pista que a gente transformou no quadriculado, e eu quis trazer muito vermelho também para esse espaço. Como eu falei, cada locação tem um pouco uma cor predominante, nesse é o vermelho. Aqui já é um estudo comparativo, né, com como era e como a gente queria deixar. E todas tinham uma outra questão, né, viabilizado por edital. Então a gente tinha muito poucos dias, assim, cada locação dessa, quando eu tinha ou 1 ou 2 dias de preparação para fazer toda a transformação, e normalmente um dia ou no final da cena para devolver tudo. Então a gente conseguiu achar soluções, né, junto da equipe para fazer essas intervenções de forma muito rápida. Então aqui, por exemplo, a gente fez uma intervenção com tecido, com placas já prontas, que a gente conseguia transformar bastante o espaço. Aqui a pista como era, como a gente deixou, aqui já é uma foto do cenário montado. No bar a gente fez essa intervenção também para deixar esses acolchoados, eram umas peças prontas. Isso depois o bar gostou, ficou para eles. Eu não sei nem se está lá até hoje, talvez esteja. Aqui já o cenário, né, tomando forma, montado. E aqui alguns frames do filme. O filme trabalha, a câmera está sempre muito junto dos atores, assim. Então, é isso que eu falei, a arte tem pouquíssimos planos abertos, pouquíssimos planos gerais, mas vai fazendo essa composição, né, que ajuda a dar materialidade para essa história. Então, aqui alguns frames dele já transformado, né? A gente realmente conseguiu trazer essa coisa mais acolhedora e mais quente para ele. Ok, estamos no finalzinho. E aí agora eu vou falar da última locação. Isso é uma parte ainda do bar, na verdade, é o camarim, que é um dos cenários que eu mais gosto. Ele aparece super pouco no filme, mas eu trouxe umas imagens aqui, porque era também um espaço muito cru que a gente tentou trazer essa dinâmica do cabaré, né? Aí é o mundo um pouco das referências e como ele fica no filme. Isso também era no bar, a gente precisou fazer um escritório para uma cena específica, né, que era o escritório da dona do bar, que é a Mônica, e aí a gente transformou essa sala de bilhar, aqui uma planta de estudo que a gente fez com as mesas de bilhar escondidas atrás dos armários, e a gente falseou, né, fechou, como não tinha tempo de fazer essa cenografia completa, a gente fechou o espaço com estantes, com armários, para poder ficar parecendo uma sala fechada.
Aqui também são os frames do filme desse cenário. Aí essa é a última locação, é o apartamento da Mônica. A Mônica é essa personagem que é dona do Bar da Glória, é uma personagem travesti, feita por uma atriz maravilhosa, que é a Diva Menner, acho que é assim que fala sobre o nome dela. Inclusive foi premiada como melhor atriz coadjuvante aqui no Festival do Rio, junto com Alejandro Clavô, que foi premiado também como ator coadjuvante. E a gente essa locação foi bem especial, assim, a gente queria trazer uma coisa bem elegante para ela e que até fugisse um pouco, digamos, do que seria... a gente não queria, né, assim, a gente queria que ela fosse a dona do bar, é uma mulher toda poderosa e que, né, tem cultura, tem uma coleção de obras de arte, então a gente preparou esse, era um apartamento completamente vazio, que a gente escolheu para fazer, e aí a gente fez também um rabisquinho mais precário. Aqui já os 3Ds desse cenário, esse cenário eu trabalhei todo ele em verde, roxo, eu queria fazer um crete de texturas diferentes, assim, com esses brocados, com veludos, né, trazendo um pouco esse luxo clássico, assim. Aqui as referências do apartamento, todas já trazendo um pouco isso. E um pouco do nosso... uma característica interessante, eu como tenho um acervo, normalmente quando eu apresento alguns cenários, eu já começo a apresentar algumas mobílias na pesquisa inicial, é muito raro eu trabalhar com referência para o mobiliário, eu já começo a apresentar algumas peças que eu sei que eu tenho e que eu pretendo usar, então parti um pouco desse princípio, que eram alguns elementos que já estavam, quando eu fiz as primeiras pranchas, já previ utilizar em cena. Aqui tomando forma o espaço, e aqui alguns frames do filme em si, com boa parte do elenco até reunido em cena. Aí a gente quis trazer essa coisa das cores bem fortes. Acho que é isso, é um filme de tintas fortes, assim, tanto no... por mais que seja uma presença até discreta, assim, no filme, eu acho que ela acompanha bem os personagens e a narrativa. Aqui é a personagem da Mônica, que é a diva que foi premiada. Aqui é uma cena bem já do final do filme, que é o quarto dela. E aqui é a equipe que fez o filme comigo. A minha assistente de arte foi a Bettina Montemor, a coordenadora foi a Mariana, a produtora de objetos foi a Juliana Braga, a cenógrafa foi a Paula Santa Rosa, o cenotécnico foi o Jorge, junto com o Marco, os nossos contrarregras, o Fernando e o Gustavo, de cena, e os meninos todos de montagem, e todo mundo que participou aqui, pintor de arte, o Rogério Cândido, enfim, é isso, gente. E a figurinista Ana Carolina Lopes também, grande amiga minha, que foi uma parceria incrível nesse filme. Mas, acho que se conseguir rodar o trailer, acho que é legal. Tá. O que tu faz da vida? Eu dou aula de literatura, um cursinho. E veio parar logo aqui, no Bar da Glória. Adriano é aquele cara que tava dançando lá no meio? É o que você tava babando em cima. Tu é muito lindo, esse. Quem diria uruguaio apresentando Rio de Janeiro para brasileiro? O verão tá perto, sua boca vai tá perto. Quem quer dá sempre um jeito, bora. Boa noite. Eu vou no apartamento do Adriano. Ih, amigo, não mora mais aqui não. O verão tá perto, sua boca vai tá perto. Quem quer dá sempre um jeito, bora se encontrar. Ele sumiu. Ele sumiu num...
Não sei o que fazer. Me espera. Bom, vou deixar aqui o convite para quem quiser assistir o filme ainda na mostra. Passa no dia 30 ou dia 31, agora eu não me lembro. Dia 30 de outubro ainda. E o filme também está selecionado para o Mix Brasil. Eu ainda não tenho as datas, mas também vai ser em São Paulo e vai ter mais alguma exibição aí em breve. É um filme super bonito, um trabalho lindo do Felipe Scholl, que é o roteirista e diretor do filme. Vale super a pena conferir. E obrigada, gente. Obrigada, Brada. Obrigada pela organização aqui da mesa. Lindo trabalho, parabéns. Agora vamos passar para a Sara, que ela vai poder falar agora, né, Sara? Posso sim. Obrigada, Amanda. Obrigada, Brada. Obrigada ao coletivo. O Natureza das Coisas Invisíveis foi um presente. É um filme brasiliense que teve sua estreia mundial na Berlinale, né, no começo do ano. E por onde ele passa, ele emociona, assim, né? Um filme muito emocionante, com uma equipe emocionada, e é o primeiro longa-metragem da Rafa Camelo, uma diretora super talentosa, roteirista brasiliense, que enfim, compôs essa equipe com muito cuidado, né? Uma equipe toda majoritariamente feminina, e não só, né, tomando cuidado também para contemplar pessoas trans, não binárias, até porque o filme sutilmente perpassa por esse tema. É um filme muito de personagem, bastante naturalista, onde o foco está realmente nessas duas protagonistas crianças, né? A temática ela é profunda, né? É um filme que fala de vida e morte, de luto, só que sobre a perspectiva infantil, né? Então a gente tinha esse grato desafio de realizar a arte com todas essas sutilezas e camadas, né? Eu vou apresentar primeiro, depois eu passo o trailer, acho que eu prefiro assim. E aí a gente vai trocando aqui um pouco do que foi fazer esse filme. Chegou aí para vocês? Chegou? Beleza. Bom, um dos processos é bastante individual, né? É bonito ver essas mesas de processos, porque é curioso saber como funciona, né, para cada diretora de arte transformar as palavras do roteiro em imagem, né? Eu costumo dizer que o nosso departamento é um dos primeiros a fazer isso sistematicamente, né? Claro que o diretor, o roteirista, o fotógrafo, todos já começam a imaginar os espaços, né? E como isso vai se compor, mas o nosso departamento, eu acho que ele chega para somar nesse sentido, assim, né? De transformar isso em imagens mais concretas. Então, um dos processos que me passa é começar a nomear algumas palavras-chave, assim, do que o roteiro me trouxe, né? Dentre as leituras que a gente vai fazendo, eu vou anotando antes de decupar, antes de qualquer outra leitura técnica. E essas foram algumas delas, né? Vida e morte, nascer e renascer, milagre e provação, limites, esperança, vida, transformação, amizades, afetos, família. E aí o filme ele é muito dividido entre o ambiente rural e urbano, em que no rural existe muita presença, muito o hoje, e no urbano também, mas de uma maneira mais urgente. E aí, já transformando um pouco do que poderia ser o conceito, essa dualidade de quentes e frios e cores complementares, né? Eu trouxe a paleta de cores aqui, mas é para mais trazer também ela em cima da temática, porque esse conceito foi elaborado, esse filme ele foi conceituado com uma certa antecedência, né? Eu fiz uma pré-pré
para poder a produtora de locação ir atrás de algumas locações e depois a gente começar a pré-oficial, né? Então, já estava uma vontade de que a paleta de cores fosse... de que o ambiente urbano e o rural tivesse um recorte, né? Então, uma vontade de que o ambiente urbano fosse mais com uma paleta mais fria, enquanto o rural mais quente, né? Já com uma pontuação e uma vontade de que fosse mais os esverdeados para a zona rural e os azulados para o urbano. Mas depois, com a pesquisa de locação, veio uma locação muito ótima da zona rural, com todas as esquadrias azuis, assim, e eram filmes de super baixo orçamento e com muita dificuldade de fazer essa intervenção. Na verdade, a gente pintou a casa inteira, no final das contas, mas não as esquadrias, e a gente reconceituou isso, e os verdes foi para o hospital e os azulados foram para casa, e no final achei que fez bem mais sentido. E foi incorporado num conceito 2, assim, né, do filme. Mas a gente já chega lá nos ambientes. Antes vamos falar da Sofia e da Glória. Essas duas crianças centrais no filme e também muito... o filme é muito sobre... É um filme muito de personagem, né? Então, a arte no filme, ela conta muito com a caracterização e com a composição dos figurinos. Bom, Glória e Sofia, assim como Serena e Laurinha, que são o nome das atrizes, são absolutamente diferentes e complementares, né? Então, elas têm essas duas coisas, né? São essa dualidade também, similaridade. A gente levou em consideração para a composição das cores e do contraste delas em relação aos ambientes, uma curva de emoção desse roteiro, né? Então, elas via de regra, na zona rural principalmente, estavam muito mais saturadas e alegres e estampadas, né? Enquanto no ambiente urbano, elas, assim como ele todo, né, tem a presença mais dos uniformes, dos lisos e da burocracia e de como é passado também, que o filme é basicamente dentro de um hospital, né, na parte urbana. Então tem esse pragmatismo nesse ambiente urbano, contrapondo com o universo rural, que vai ser bem mais alegre e saturado. Bom, o hospital, que quase 50% do filme se passa nele, isso, né? Ele carrega uma coisa muito próxima do real, né? Uma paleta fria, asséptica, com bem menos texturas e saturação. Esse lugar que lida diariamente com a dureza da vida e a iminência da morte. Aqui eu trouxe enfim, curiosidades do filme, que o hospital foi uma das... Agora, um monte de cachorro latindo. O hospital foi uma das locações que a gente fechou por último, assim, embora fosse absolutamente importante, porque não é fácil fechar esse tipo de locação, né? Aqui são alguns frames, né? E as referências que foram muito trocadas com a fotógrafa Fran, que é uma fotógrafa chilena, que a gente tinha uma comunicação muito ótima, assim, nas trocas de referências. Então, em várias delas, tanto eu contava, quanto ela também tinha um desejo de trabalhar com os reflexos, com as camadas, né, para tornar esse hospital também um pouco mais interessante e menos documental, né? A gente estava fazendo uma ficção, então trocamos muito sobre esses aspectos também. E aqui falando que um mesmo hospital no filme foi trabalhado em 4 ou 5 locações distintas, né? Então a gente tinha a entrada, que foi feito no centro de dança, que é um lugar com uma arquitetura bem de repartição daqui de Brasília.
os corredores e os quartos coletivos foram feitos dentro de uma escola de enfermagem. Alguns consultórios foram feitos em um dos postinhos de saúde que a gente conseguiu fechar no final de semana. E a sala de cirurgia foi feita dentro de um hospital veterinário, porque a gente precisava ter um porco na cena. Então, a gente precisava de algum ambiente, de alguma locação que a gente pudesse transformar em hospital, mas que também pudéssemos ter a Marina, que era o nome da porquinha, em cena. Então, foi dentro de um hospital veterinário, até porque muito dos equipos de uma cirurgia de coração são muito similares com o que utiliza-se nos animais também. Então, a gente trocou pouca coisa, a gente foi ao contrário, né? O pensamento foi ir atrás dos equipamentos de uma cirurgia de coração para depois entender se a gente conseguia levar todos os outros elementos. Alguns bastidores aqui, né, das transformações desses ambientes todos com a nossa equipe. Bom, a zona rural é essa casinha, né, que ela é mais, enfim, bem próxima de vários interiores brasileiros, assim, uma vontade da Rafa é que fosse uma casa rural nacionalmente falando, assim, né, que não fosse marcado por ser algo localizado no Goiás ou em Minas, ou, né, para você bater o olho e entender que em alguns interiores você pode encontrar esse tipo de ambiente. E é da Casa da Bisa, que foi interpretada por Aline Matamaia, que também ganhou como melhor atriz coadjuvante em Gramado, uma mulher fantástica, atriz fantástica, que é essa mulher de referência desses interiores, né, que muitas de nós nos identificamos, né, que é aquela mulher parteira, curandeira, bezendeira, e que acaba sendo uma referência, né, nesses rincões, assim. Então, é uma mulher que é uma matriarca que formou outras mulheres ao redor com muita fé e afeto. E ela volta para essa casa para poder passar o seu fim de vida, né? Então, uma vontade dela era de voltar para essa casa, onde ela tem muito, muito carinho e muita memória, né? Então, essa mulher de fé profunda, né? Presença marcante. Então, essa casa, ela carrega muitas memórias, carinho, calor, e é também aonde as crianças se sentem mais livres e alegres, né? Que daí, sim, elas usam, né, roupas mais curtas e mais alegres e mais saturadas. E essa casa que traz agora no conceito 2, né, esse azul remetendo ao céu, contrapondo com o amarelo da esperança e de luz e de alegria, né? Algumas referências e cores nesses processos, né? Bom, aí em cada referência a gente gostou e trabalhou com algo similar. Os tecidos, né, dividindo os ambientes, o quente com o frio, as texturas junto com os espelhos, que os reflexos seguem sendo um conceito de fotografia do começo ao fim para a Fran, né? Então a gente posicionou alguns espelhos para fazer alguns enquadramentos especiais, né? De novo, um filme de personagem, então isso tudo eram elementos para ajudar a gente a contar essa história, deixando esses personagens bem de pertinho da lente, né? Alguns frames aqui da Casa da Bisa. Aqui aquilo que a gente falou, né, sobre o posicionamento de alguns espelhos, a mistura de texturas, tanto do figurino com o cenário. Aqui também, de novo, né, posicionamos no Scout esses elementos para entender direitinho esses enquadramentos, que era uma casa bem apertada, também tinha essa característica, assim.
Ela é uma casa ótima, mas para filmar a gente ficava bem espremido numa época de chuva em Brasília, então é mais complexo. A bodega, que é aquele espaço delícia também que tem nos interiores, tá joia, tá bom. Que tem nos interiores, aquele lugar de secos e molhados, né? Que você de dia encontra o que você precisa, que está faltando na sua casa, e de noite tem aquele forró, aquele lugar de diversão, aquele único lugar que concentra as necessidades, né, da região. Então, também, né, essa mistura de cores e texturas e pintura de arte, aqueles desenhos de arte de parede também, enfim, é super gostoso de criar. Alguns frames desse ambiente, de como ele ficou. Aqui o projetinho versus o resultado final. A parte do forró é uma câmera na mão bastante frenética, então fica difícil de mostrar o projeto versus o resultado, assim. Repetiu. E aqui a equipe maravilhosa que eu tive a honra de ter num filme de baixo orçamento, falando em termos nacionais, é um filme de baixo orçamento, em termos locais, é um filme ok, né? Porque a gente está em Brasília, então a gente entende que tem essa diferenciação. E aí eu vou falar aqui rapidamente o nome das pessoas. A Larissa Alves, que foi minha assistente, a Nadine Diel, a coordenadora, assistente de coordenação a Helena, também fez controle de arte, produção de objetos o Bruno, assistente de objetos a Camila Palmeira, assistente de objetos fazendo props a Isa, o designer o Ico, cenotécnico Baba e o Davi fazendo assistência, contra-regragem e pintura de arte o Bruno Bocão e a Mana Gabi. Os nossos estagiários, Gabi Dias e Inan, e os assistentes de contra-regra e pintura, o Chula e o Carlinhos, os ajudantes, a Elfa, Luan, Jorge, Evandro, Wesley, Juan, Lucas e Jeff. No figurino, a Rafa Godoy, que é a Conga, ela assinou, junto com a Nina Maria, que fez um conceito inicial. A primeira assistente, a Júlia Cali, segunda assistente, o Otto Campos, Bruno Pupi fez diárias extras, Ana Cris Camareira, Juliana Ramos com aluguel de acervos. Ana Pieroni fez a caracterização e os efeitos práticos, e a Petra Souza e a Paloma Santos a maquiagem. E é isso. O Natureza, vamos passar o trailer, e aí eu falo sobre a estreia dele. Filha? Não machucado. É uma cirurgia que eu fiz. É que meu coração parou de funcionar. E aí os médicos colocaram outro em mim. Se era o coração de alguém, a pessoa ficou sem o coração dela. Você me leva pro hospital todo dia. Todo dia eu tô com gente doente. Que isso? Você sabe o que tem naquele andar restrito? Cadáver Glória! de gente morta. E eu que sou estranho que faço uma pergunta completamente razoável? As almas chamam a gente, né? Não chama tu também? Eu acho que quando a gente vê, é porque a gente quer ver, sabe? Não sei se é real. Faz diferença. E é isso, Natureza está agora dia 27 e 28 na Mostra São Paulo. Não percam,
Ele tá muito lindo, muito emocionante. Levem suas avós, seus avós, vamos levar os idosos para o cinema também. Obrigada, gente. Cláudia, você agora? Ah, sou eu? Tá, desculpa, não tinha escutado. Se quiser, eu posso ir Oi, também. gente. Não, posso ir, sem problema, sem problema. Bom, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui, de estar com essas diretoras de arte maravilhosas, de estar na Brada, de estar fazendo parte desse espaço, né, de mostrar os processos criativos que são sempre muito interessantes. Bom, eu vou contar um pouquinho, vou apresentar o Love Kills, que está na mostra. Vou contar um pouquinho dele e também vou deixar o trailer por final, que é bom que, né, vocês entendem o processo e ver como ficou. Love Kills é um filme de vampiro, dirigido pela Louisa Schelling, é o primeiro direção solo dela, né, fotografado pelo Jacó, e com uma equipe de arte, que eu preciso dizer primeiro que tudo, porque o filme foi um desafio, eu vou explicar. Então eu tive uma parceria de arte muito incrível, que eu tive a Adriana de Paula, né, a decoradora de cena, nossa produtora de objetos, junto com a Flavinha. Eu tive Lala Mendes, nossa assistente de arte maravilhosa. Tive Bruno Anselmo na cenografia. Eu tive Guilherme Xavier na coordenação de arte, junto com o Edu. Tive Edu Burger como designer gráfico, Marcelo Filardo e os Filardos, né, a equipe toda de pintores, e o cenotécnico foi a equipe do tio Chico. E acho que eu tô querendo ressaltar essa coisa do processo da equipe de arte e figurino, que temos Joana Ribas e Gabi Monerá, e caracterização, André Anastácio e sua equipe, porque a gente está falando de um filme que vem de quadrinho, né? É um filme baseado no quadrinho, no HQ do Danilo Beirute. Então é um desafio, porque é um filme low budget, então quer dizer, a gente não tem controle, a gente não subiu nenhum cenário do zero para ter um controle de como trazer uma linguagem de quadrinho, né, para o filme. E isso foi um desafio que todo mundo abraçou, e junto com caracterização, figurino, fotografia, arte e direção, a gente foi buscando uma maneira de trazer essa linguagem de quadrinho e, ao mesmo tempo, né, trazer a coisa do vampiro, que para mim é um presente, porque eu fui uma adolescente viciada em vampiros. Então eu adoro expressionismo alemão e tudo mais. Então eu vou apresentar para vocês um pouquinho aqui, compartilhar que foi esse filme pra gente. Só um minutinho que eu vou dividir aqui a tela. Espero que dê certo. Vamos ver se vai entrar. Tá entrando. Ah, entrou. Já pulou aqui, tudo bem. Então tá. Então a gente começa com uma São Paulo, né? A gente buscando essa São Paulo submundo, essa São Paulo suja, né? E que também poderia ser qualquer capital do mundo, né? Eu acho que em momento algum a gente quer realmente dizer que é São Paulo, mas quem reconhecer, reconheceu. Quem não reconhecer, não reconheceu. E a nossa personagem principal, que é a Helena, que é uma vampira milenar, né? Que começa a se apaixonar por um mortal mais uma vez. Então o primeiro desafio foi quem é Helena, onde ela mora, como é que ela, onde ela habita, né? Onde essa vampira vai morar em São Paulo, né? E durante as pesquisas de referência eu comecei a ficar meio obcecada pelas janelas, né? E buscar um grafismo através das janelas, e como essa luz vai entrar, principalmente que eu tenho esse amor pelo expressionismo alemão, por sombras e tudo mais. Então, junto com a equipe de arte, a gente começou a buscar, e eu sou uma pessoa muito na catarse da referência. Então, eu busco milhões de coisas
e aí eu vou afinilando, e de repente eu acho o filme. Eu não sou meu processo criativo não é tipo, estou buscando janelas. Não, de repente eu estou vendo que existe aquele elemento em muitas das minhas referências, e muito do que está. Então, é muito no feeling, eu não tenho uma lógica. No final, eu acho essa lógica. Mas quem já trabalhou comigo sabe que são milhões de referências até chegar num processo. Aqui a gente começou a fazer um desenho, né, em 3D do que seria a Casa da Vampira. Né? A gente acabou pegando um prédio em São Paulo que tinha todo esse trabalho na janela, que era um negócio lindo, impressionante, que também ajudou muito porque ela tem um cofre, esse prédio, que tem a ver com a nossa história. E aqui já é o frame do filme, do resultado do que virou a Casa da Helena pra gente, né? O que seria, então, essa coisa da luz, da sombra. Os frames, infelizmente, ainda não estão com um tratamento final de cor, porque eles são frames da filmagem, alguns só que tem, porque isso foi um processo muito conjunto da fotografia e da arte para dar esse grafismo, para dar esse clima de quadrinho, né? Então, a gente trabalhou muito junto para criar esse ambiente e para trazer esse ponto da fantasia, né? Para tirar um ponto da realidade, né? Como diria a Shell, para dar esse oxigênio para o filme. Então, aqui eu estou mostrando um pouquinho de como ficou essa casa, o que a gente buscou do mundo da Helena, essa plasticidade toda. Então, vocês vão ver que tem umas diferenças de tons, porque tem frame que já está tratado, tem frame que não está, né? Essa busca das sombras, luz e sombra, o tempo todo, para trazer para esse universo do HQ, né? Para a gente trazer essa linguagem. E aí a gente tem o Marcos, que é o nosso mortal, que trabalha num café, um menino que sonha em trabalhar na gastronomia e vai parar num café, né, sujo do centro de São Paulo, ali, quase um lugar de lavagem de dinheiro, né, que é onde ele tem uma oportunidade. E aí eu também fui buscando isso, né, como seria esse espaço de onde ele mora, porque na verdade ele ocupa um lugarzinho ali, ele é um menino que está saindo de um crack, então como seria um ambiente que ele mora. Aí a gente acabou fazendo o quartinho dele num espaço no fundo da produtora, para poder contar um pouco a história. Esse aqui é o nosso... E aqui é o resultado, né, do que a gente buscou desse universo do Marcos, né? E sempre tentando trazer ali um pouco do grafismo, um pouco da brincadeira da luz, a entrada de luz, isso sempre é muito importante. Aí o outro desafio é que a gente tem um monstro, né? Que eu vou chamar ele de monstro, quando posso contar o resto, não conto o filme, que mora nos esgotos. Então a gente foi buscando referências de como seria esse túnel que ele vai surgir, de onde ele vai vir, né, para dar essa ideia, né, desse monstro que mora nesse subterrâneo e que de repente está criando forças e ressurgindo na vida da Helena. E aqui já é o túnel que a gente encontrou e que a gente fez algumas interferências de cenografia que a gente usou e que virou o túnel desse monstro. E sempre buscando, tá vendo? Tem uma coisa de brutalismo também, tá? Tem uma coisa de buscar esse lado bruto, de buscar esse peso nas imagens também, para contar esse HQ, né? Para contar essa história. Aqui são as referências para esse café que o Marco trabalhava e que a Helena vai toda noite, né? E eles se encontram e se conhecem nesse café. Então a gente queria também trazer uma coisa também de um café de qualquer lugar do mundo, e então eu acabei pegando várias referências de várias coisas e juntei uns elementos. Aqui é o nosso 3D, né? Nosso estudo de como a gente pensou e reformulou a locação. E aqui é o resultado, né, da nossa
São fotos de cenário mesmo, são fotos da filmagem. A gente também tinha um necrotério, né, que é onde acontece uma das grandes lutas entre os vampiros. Aí aqui esse necrotério a gente meio que cenografou ele, foi a única cenografia, já era um espaço que já tinha janelas, a gente fez algumas intervenções. Essa janela gigante ali não existia, era uma porta, a gente tirou e colocou. Então a gente fez algumas intervenções junto com o Bruno Anselmo. A gente contextualizou que esse necrotério existia nesse prédio, que quem conhece São Paulo é o Instituto Biológico, e que a gente achou que ele tudo a ver com o mundo dos vampiros, né? Então a gente trouxe ele para esse contexto dessa história. E sempre muito essa coisa das cores, do grafismo com as sombras, isso sempre presente. E a cenografia, né, a arte sempre também buscando isso para ter essa, né, porque precisa ter o elemento arquitetônico para criar isso. Então a gente fez um trabalho extenso para achar as locações e conseguir trazer essa brincadeira. Aqui é o nosso necrotério cenografado. Aí a gente tem o estacionamento, onde acontece uma das lutas, que também eu peguei 2 frames. Esse já está mais tratado, com relação ao que está o filme, para também mostrar essa brincadeira que a gente realmente vai no filme inteiro atrás, né, dessas luzes através de elementos. O nosso covil, onde os outros vampiros moram, né? E a gente queria trazer uma coisa bem bruta. Aí a gente achou a locação, fez um fechamento e transformou ela num covil. E a gente gosta dessas colunas pesadas, né? Isso tudo remetendo a uma coisa meio brutalista de novo. E aqui é um pouco do resultado do que virou esse lugar. E aqui eu coloquei algumas referências do que a gente buscou, né, assim, do que seria legal de retratar e que a gente gosta de alguns filmes, Entre Luz, Pisos Molhados, e que a gente trouxe para esse universo da cidade de São Paulo, né? Mas sempre com um pezinho no irreal, né? Sempre com um pezinho ali na fantasia. A nossa Cracolândia, né, o lugar onde eles permeiam por São Paulo. Pode ver que os elementos, mesma coisa, concreto, tudo está sempre permeando pelo filme. E aqui, o filme que vai estar dia 28, ele estava ontem no Cine Sesc, e a última sessão dele é dia 28, às 2h30, no Reserva. Aí, se der para colocar o trailer para todo mundo ver. Deixa eu tirar aqui minha tela. Já saiu. Sua cliente das 11h15 acabou de chegar. A senhorita vai querer açúcar ou adoçante? Você não me conhece. Isso tudo é projeção sua. Você não sabe o que tá falando. Nem onde tá se metendo. Isso não é humano. Eu quero te conhecer melhor. Vem. Você vai me conhecer melhor. Você ainda não percebeu que este não é um mundo que você conhece. Nós temos que cumprir o pacto e ter forças para sairmos ilesos. Isso tudo que você tá vendo aqui, Marcos, é uma casca. Vocês são os verdadeiros imortais. Ele não vai poupar ninguém. Ele vai destruir e absorver tudo que estiver em volta.
Você acha que eu convidava o quê? Não toque nada, não faça perguntas, não entre em minha vida! Por que eu ainda tô vivo? Helena! Acho que é na Mara, né? Eu estou falando de 2 filmes antigos que eu fiz, bem antigos. O meu primeiro, talvez o segundo, sei lá, filmes da década de 90, que foram restaurados e estão agora na mostra. Até tinha um filme novo que eu achei que estaria, mas, enfim, não se disponibilizou ainda. Então, estou com esses 2, mas que são filmes muito queridos. Curiosamente, eu vou estar falando aqui agora e eu não revi os filmes. Eu não vi ainda nessa cópia, né, depois de muitos anos, décadas até. Então, vai ser curioso. Mas, assim, eu não revi o Tônica Dominante, dirigido pela Lina Chamy, porque ele vai estar passando agora, no domingo agora, às 10 horas da noite, lá na Cinemateca. Tá? Então, já deixo aqui o convite. O Céu de Estrelas já passou na mostra, mas eu não pude ir, porque eu tinha exatamente na mesma data, no mesmo horário, um outro filme meu sendo lançado agora, um filme atual. Daí tive aquelas coisas. Então, eu também não vi o Céu de Estrelas, mas também fica um convite, porque ele estará passando agora em novembro. Acho que dia 21 de novembro vai ter o lançamento dele, o relançamento dele. Então, deixo aí também esse convite. Bom, Céu de Estrelas, eu vou falar na ordem que eles foram feitos, né? Então, Céu de Estrelas é um pouco mais antigo. Céu de Estrelas é a história de Dalva. Dalva é uma mulher de 25 anos, cabeleireira, que cresceu e ainda mora na Moca, né, do bairro da Moca, um bairro, numa região mais operária ali do bairro da Moca. E a Dalva, ela se separa do noivo e o noivo não aceita a separação. Então, é um filme, infelizmente, com uma temática muito atual, né? Dessa questão, assim, do homem não aceitando a separação e uma mulher que se liberta, que quer viver a sua vida, a sua profissão, enfim. A Dalva, ela, como cabeleireira, ela vence um concurso de penteados e ela ganha uma passagem para ir para Miami. E daí ela também resolve se separar, que já era uma coisa que ela já estava querendo, mas o noivo dela, então, não aceita e vai na casa dela para impedi-la. Então, é o filme, mais ou menos isso, a temática, né? Espero que vocês, quem não viu, veja, quem já viu, reveja, foi muito interessante. Esse dia que eu vi o outro filme, eu fui correndo e vi o final, mas as pessoas estavam muito tocadas, né, pelo filme e achando essa coisa, essa atualidade também do filme. Bom, o Céu de Estrelas tem uma linguagem mais realista, mais crua, mais suja, com uma fotografia mais contrastada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir para vocês. Espera aí, eu tenho um Céu de Estrelas, e daí eu que divido, né? Aqui a tela. Só um minuto.
Desculpe, aqui, vou aqui, dividir o window. Peraí, aqui no Céu de Estrelas. Foi? Entrou para vocês? Entrou? Tá. Então, aqui, Céu de Estrelas. Então, aqui, essa daqui é uma foto muito bonita que eu pus aqui, que o Hugo Konvensky, que é o diretor do filme, ele tirou também umas fotos. E a gente agora, a Tata, remexendo ali o baú, enfim, acabou achando esse material, todo mundo mandou o que tinha, então eu pus aqui. Essa é a Dalva. Aqui já é a imagem do filme. Eu vou ter até aqui umas 5 fotos que eu consegui já em essa cópia restaurada em 4K. Depois eu tirei aqui uns frames do filme digitalizado a partir de um VHS, mas vai dar para a gente entender. Enfim, então aqui o Vitor chegando na casa da Dalva, a Dalva, né, abrindo ali a porta para eles aqui juntos, aqui uma cena mais para o final do filme, e essa também uma cena mais lá do final do filme. Aqui são os que eu peguei aí dessa digitalização a partir do VHS, mas acho que dá para a gente entender, né? Então, aqui é a hora que ele chega, né? Ela está na casa dela, ela está fazendo as malas, e ele chega ali na casa dela. E eu gostei, assim, tem uma questão do amarelo, que a gente também vai falar no Tônica Dominante, e aqui a gente também tem muito amarelo, e eles são... a cor amarela, ela é usada assim de formas tão diferentes nesses 2 filmes que eu acho curioso, né? Assim, essa coisa de que, enfim, realmente cada cor não tem um significado, né? Cada cor vai ajudar a criar, né? Significados interagindo com outras cores, com a temática, com a atuação, com todo o resto. Mas eu acho muito bonito esse amarelo aqui, assim, eu acho que tem uma coisa até nesse caso aqui, até de um empoderamento dela, né? Ter ganhado o concurso, está indo viajar, está tentando se libertar. Daí ele entra, vem, senta na sala, né? Então aqui a gente tem um pouco mostrando a sala. Aqui, ela aqui nessa posição, eu gostei de pôr isso aqui, porque a gente trabalhou as paredes todas, né? Essa casa... Ixi, deu um eco aqui. Essa casa, a gente mexeu nela toda. Era uma casa de um casal jovem. Eles tinham, sei lá, conseguido comprar essa casa, estavam reformando, então a casa estava toda pintada de branco, ela tinha pouquíssimo mobiliário, então tinha uma rede na sala, sabe? Era tudo meio improvisada, ela era branca e tinha alguns quartos que também eles já tinham até reformados arquitetura da casa. Tanto que o quarto da Dalva a gente filmou numa outra locação, né? Porque os quartos já tinham sido reformados. Mas isso tudo também para contar que a gente mexeu em tudo. E essa pintura aqui, eu acho muito legal, era um rolinho que tinha, na época já não tinha muito mais para comprar, era um rolinho de borracha que você ia passando e ia imprimindo uma estampa na parede, né? Então a gente deu um fundo e é legal porque assim ficavam os lugares mais com falhas, com erros e dá uma sujeirinha, eu acho bem bacana. Daí eu pus também essa foto porque teve um momento muito legal, a gente fala desse passado aí, dessa vida pregressa deles, né, desse casal, né? Então a gente fez um ensaio assim com muitas fotos e eu acho que foi muito legal. Eles adoraram, os atores adoraram porque também ajudou, né, eles a pensarem ali na interpretação e construírem os personagens e tal. Daí, então, aqui o Vitor, né, sentado também aqui nessa parede, aqui um outro ângulo aqui dessa sala. Aqui, então, essa coisa para mostrar, essa coisa mais crua, mais realista. Uma hora passa uma formiga aqui, porque é tudo meio sujo, meio abandonado também, essa casa aí. Daí, uma hora ela vai para o quintal para tentar tomar um ar, porque ele está ali, não está indo embora, enfim.
Daí ela volta para um diálogo, aqui é um outro canto da sala, né, que tinha aqui essa coisa do tricô, da mãe, aqui um outro canto da sala, com a luminária, um abajur. Daí, aqui, ela está na cozinha, então você vê o amarelo, ele está muito presente, assim, no filme. E ela está aqui na cozinha e ela está olhando para esse quadro que é o Céu de Estrelas, né, que é o quadro relógio, que a gente mandou fazer essa pintura lá na Praça da República, enfim, aqui tem o detalhe, né, do quadro, do Céu de Estrelas, que ela começa a olhar. Daí aqui também, ela vai no banheiro, um pouco mostrando também essa ambientação, né, que eu acho que, por mais que a gente esteja trabalhando essa coisa naturalista, realista, de verdade, sei lá, sujeirinha, o sabonete seco já, eu acho que isso também constrói muito as emoções, né? A hora que as pessoas se veem ali ou veem detalhes, né? Da vida, né? Dessa casa. Então, ela aqui, né? Esses momentos dela, daí mais um pouquinho de fotos. Daí a hora que a mãe dela chega nessa casa, também um outro ângulo aqui da sala, e ela brincando ali com um objeto azul. Eu lembro que tinha esse desejo desse um objeto azul, enfim, no roteiro, e daí a gente trouxe aqui também essa coisa da Praça da República, enfim, que desce, se mexe, a areinha começa a descer, enfim. Bom, esse filme tem a direção da Tata Amaral, a direção de fotografia do Hugo Kovensky, o Jacó Solitrenik, que fez a câmera, os figurinos são da Miko Hashimoto, a produção de objetos do André Cruz, cenotecnia do Manezinho, maquiagem Willow, camareira Carolina Lira e N. Antônio, foram os nomes que eu consegui, alguns eu lembrava, outros que eu consegui lembrar, enfim. E eu vou mostrar para vocês o trailer. Vamos ver se sai daqui, vamos ver. Você roda? Tá bom, então parando aqui. Vou correndo pela estrada que me leva a ti, com vontade de encontrar aquilo que perdi, de achar tornou-se a paz que me acalma. Isso faz 10 anos. Será que você vai lembrar de mim daqui a 10 anos? O que você tá fazendo comigo? Cadê a Dalva? Vitor! Nossa, bandido, me volta! Você! Onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? É o policial!
Bom, agora então eu vou falar do filme do Tônica Dominante. Deixa eu pegar aqui. Peraí, aqui, Window, Tônica Dominante, Share. Espera só um pouquinho. Eu vou primeiro falar, desculpa, me perdi aqui. O Tônica Dominante é um filme bem diferente do Céu de Estrelas. Ele é um filme que trabalha mais no nível do sensível, mais no nível do sensorial, né? O filme conta 3 dias na vida de um musicista, e esses dias correspondem ao movimento de uma sonata. O filme foi escrito e dirigido pela Lina Chamy, que tem formação em música, ela é clarinetista, e também tem essa formação em cinema, em filosofia, enfim. Então, esse filme ele tem uma ligação, a música é um personagem principal, né? Um personagem principal não, é um personagem do filme, assim como a cor é um personagem do filme. E ele foi pensado assim já lá atrás pela Lina, né? Pelo roteiro. Então, ela se baseou no livro do Kandinsky, do Espiritual na Arte, que é um livro muito bonito do Kandinsky. Ele faz muitas reflexões, fala muito sobre arte, cores, enfim, e fala também da sinestesia, né? Então, das cores dos timbres musicais, né? Do som da música, da cor da música, da cor da música, desculpa, eu estou aqui me confundindo. Enfim, essa questão da cor e do som, né? E a Lina fez esse entrelaçamento também com os estados emocionais, né? Dos personagens, né? Desse personagem, de quem está em torno ali, nesses 3 dias. E o filme tem 3 episódios. Então, cada um desses episódios a gente trabalhou com uma cor. E essas cores, então a gente tem o primeiro episódio, que é azul, e a gente tinha ali uma palavrinha-chave, né, para cada um deles, né? Então, esse primeiro episódio, que é azul, era solidão, melancolia. O segundo episódio, que era o vermelho, era algo da casa da tensão, exasperação, passionalidade. E o terceiro episódio, que era um amarelo dourado, que era da plenitude. E então eu vou agora mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, as imagens do Tônica. Espera aí, só um minuto. Aqui, preciso aumentar. Agora eu vou vídeo window share. Tá aí? Fechar aqui. Então, a gente tem muitas imagens também, sabe? Uma coisa caindo para um abstrato, assim, dos instrumentos musicais, tem umas cenas muito lindas. A gente tem esse detalhe também que eu pus aqui muito lindo, que era uma coisa de filmar com macro, de conseguir ver o detalhe do veio da madeira, né? Então ele é muito trabalhado nessa sensorialidade. Aqui o lugar onde ele está guardando a clarineta dele, e aqui nós temos o nosso personagem principal, né? E no quarto dele, no quarto casa, num pequeno estúdio, né, que ele morava. E daí acho que eu tive também esse cuidado, né, isso, assim como no outro filme, de mostrar o detalhe, sabe, detalhe de vida ali, então, do cobertor meio mal dobrado, né, do amassadinho, da baguncinha aqui nessa cadeira, enfim. Então, eu tenho aqui esse plano, daí é o plano que ele sai, né, daí a gente entra no episódio azul, ele está lá ensaiando, né, piano, e daí acontecem coisas, e ele vai
ao longo do episódio, né? As coisas vão acontecendo, e a gente trabalhou essa paleta do azul, e eu busquei trabalhar com azul mais acinzentado, né? Porque era da solidão, da tristeza, então esse azul mais triste, achei que era mais triste, né? Esse azul caindo mais para o escuro e caindo mais para acinzentado, muito mais do que se a gente fosse para um turquesa, que já é mais aberto, mais alegre, né? Então, aqui a gente trabalhou, daí o corredor. Aqui, novamente, a gente está na casa dele, e a gente tem nesse ângulo também vários estados emocionais aí. E, então, a gente trabalhou com cores mais neutras, para justamente a luz poder estar trabalhando e trazendo essas cores que a gente queria, né, para o filme. Então, aqui esse momento aí dele mais tristinho, deprimido, então aqui a baguncinha, as dobras, os amassados, o Mahler na parede, né, porque ele é musicista, essa coisa de estar tudo mais aberto, da gente estar meio vendo ali, sabe, ele por dentro, né, vendo a tristeza, ele está exposto, né, ele não está protegido. Depois a gente tem esse outro momento dele se levantando aí dessa cama, e daí a gente tem um momento que ele consegue recolher a cama, né, virar o sofazinho, daí ele se põe a estudar clarineta, enfim. E depois a câmera começa a se aproximar, vai entrando mais aí nesse quarto, sala e banheirinho dele. A gente fez em estúdio isso. Daí, aqui, do episódio vermelho, então a gente começa com essa cortina, né, vermelha, ainda é uma coisa macia, né, gostosa ali do vermelho, do aconchego, daí ele chega para um ensaio, e ele está indo lá porque ele vai só virar a página da pianista, mas a pianista começa a encanar que ele não vai ser nem capaz de fazer isso. A gente tem 2 minutos, tá? Tá. E ele, enfim, daí então ele está aqui já na apresentação e a pianista começa a se invocar com ele, daí aqui o backstage, daí aqui a pianista também, daí essa cena, aqui você vê que a luz, né, antes a gente estava trabalhando com vermelho, mas a luz estava mais diegética, aqui já começa também a luz ficar mais maluca, e daí ela fica alucinada e ela vai lá dar um berro. No fim, a apresentação foi linda. E a gente tem essa pintura que foi feita ali, né? Foi feita pelo Beto, mas eu fiz um croquis, né, com essa pintura. E eu peguei até de um livro persa, de pinturas persas, e eu achei muito forte essa imagem da pessoa que ela mesma corta seu pescoço e carrega triunfalmente a sua cabeça, né? Bem essa coisa aí dessa pianista, de ela mesma se destruindo, ela fazendo tudo ser. E daí a gente tem essa cena. Daí aqui, então, a gente tem... voltaram esses 3. Daí a gente tem aqui o episódio... retoma aqui esse momento azul, que daí a gente entra no episódio amarelo, que é da plenitude. Que eu pus poucas coisas, poucas imagens, mas fica aqui o convite para vocês assistirem. Vai ser no dia... domingo agora, então, às 10 da noite, na Cinemateca. Então, o filme, ganhou o prêmio de melhor direção de arte no Festival de Brasília, de Cinema de Brasília. Quem dirigiu foi a Lina Chamy, a fotografia da Kátia Coelho, o figurino da Marjorie Geller, a Vera, maquiadora, eu não estou lembrando o sobrenome dela, Patrícia Pella, Simone Catelli, Gisela Locatelli fizeram objetos, o Not Dead trabalhou talvez como contra-regra, Cláudia Henrique Amorim, o Roberto Cardoso, que fez a pintura, né, no tamanho real, e a Fernanda Brito. Eu acho que vale a pena ver o trailer. Dá tempo? Tá. Até diria, prestem atenção no que o maestro fala. Enquanto ele está colocando, então vou falar mais isso. Acho que se a gente pegar a fala do maestro e trocar
a partitura para o roteiro, acho que é um bom conselho para a gente também, ao pensar a direção de arte. Hoje vamos esquecer um pouco a técnica. Eu não quero pausas perfeitas, andamento perfeito. Eu não quero que vocês toquem como se estivessem tirando uma fotografia da partitura. Eu quero uma pintura. Essa fábula é uma metáfora que diz que a música cria vida, mesmo onde há apenas o vazio. Muito bem. Vontade de rever esses 2 filmes. Mas acho bonito isso, assim, de não quero que vocês toquem como se estivessem tirando uma fotografia da partitura, né? E acho que a gente tenta também não ser apenas só uma fotografia do roteiro, né? Lógico, ser também uma fotografia do roteiro, mas a gente também quer ir além disso, né? Buscar essas sensações e, enfim, e trazer emoções. A Amanda está com problemas no computador dela, então eu, enfim, perguntaria se quem está assistindo tem alguma pergunta. Eu não estou sem acesso ao YouTube, ao chat. Eu também estou sem. Está com problemas no... Deixa eu entrar aqui no YouTube, na mesa. Eu entrei aqui, até o momento, se alguém tiver alguma pergunta, e colocar no chat para a gente ver. Por enquanto não temos. Não? Não temos nenhuma pergunta. O tempo é corrido, né? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Na verdade, temos 4 horas. Bom, adianta aqui que foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela mesa, obrigada, Prada, mais uma vez. Agradeço a Amanda, Ana Mara, Tainá Xavier aqui no Rio,
mandando muito bem nas mesas presenciais. Foi realmente muito especial essa semana e que a gente continue fazendo. E hoje temos um brinde, né? Cada qual no seu lugar, vamos brindar hoje. Celebrar a direção de arte. Hoje é dia de manguaça. Toast. Então, um prazer enorme estar com vocês aqui. E eu tô louca, eu vou até depois olhar com calma essa nossa mesa. Eu fiquei por último, ficava mais tensa, eu quero voltar lá e usufruir de cada detalhezinho que foi dito, que foi muito rico. Acho que vale a pena voltar às vezes. Estarem aqui e vendo essa nossa mesa. Obrigada, Leandro. Vamos ver. Obrigada, Obrigada, gente. vamos encerrar, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.